Olá pessoal, tudo bom? Então, nesta videoaula a gente vai trabalhar com equação do segundo grau, que é um conteúdo que está incluso aí na parte de pré-cálculo. Ela vai possuir a seguinte estrutura. Vai ser um termo A acompanhando x ao quadrado, mais um termo B acompanhando o valor de x, mais um termo independente, que é o meu valor de c. Tudo isso igual a zero. Ou seja, é uma sentença aberta, por ter um valor de x, exprime um sinal de igualdade e a maior potência relacionada a x é 2. O grau da minha equação é 2. Por isso que é uma equação do segundo grau. E um detalhe importante é que o nosso valor de a ele deve ser diferente de zero. Porque se o nosso valor de a for zero, o termo com x ao quadrado vai sumir e seria uma só bx mais c, tornando assim uma equação do primeiro grau. Então, neste caso, o nosso a tem que ser diferente de zero para aparecer esse termo com x quadrado. E, assim como a equação do primeiro grau, a sua solução também é isolar o x. Porém, o efeito ele não é imediato. Não tem como a gente isolar o x de modo imediato para a gente encontrar a resposta. Então, aqui vem um famoso estudioso chamado Bhaskara, que postulou uma fórmula para a gente resolver equações de segundo grau. E ele disse que o valor de x é menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Lembrando que esse a é o mesmo daqui e esse b também é o mesmo daqui. E ele disse que x, Bhaskara, no caso, disse que x calcula-se desta forma em que esse delta é o discriminante e vale b ao quadrado menos 4ac. Então, toda vez que a gente vai resolver uma equação de segundo grau, a gente aplica esta fórmula para achar as raízes e a gente aplica para o delta o valor de b ao quadrado menos 4ac. Vamos ver isso em alguns exemplos para ficar mais claro. O nosso exemplo 1 fala que calcular as raízes da equação x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Então, o que a gente deve fazer? O primeiro passo é achar o delta e identificar quem é a, quem é b e quem é c. Vamos fazer isso. Nessa equação, o meu a ele vale 1, que é o termo que acompanha x ao quadrado. O meu b ele vale menos 3, que é o termo que acompanha x. E o termo independente c é igual a 2. Agora, vamos calcular o delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, b é menos 3, né? Menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 2. Isso dá igual a 9 menos 8, que deu o valor 1. Então, aí encontramos o nosso valor para delta, que deu um valor 1. Então, como a gente faz agora o nosso procedimento? Usa o valor de x. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. E a gente sabe que b é menos 3, né? Então, x é igual a menos 3, que é igual a mais 3, mais ou menos raiz de 1 sobre 2, que é o a vale 1. Então, aí a gente separa em duas raízes. x1 é igual a 3 mais raiz de 1 sobre 2, e o x2 vale 3 menos raiz de 1 sobre 2. Então, aí a gente já tem nossos valores de x1 e x2. Então, sabemos que x1 equivale a raiz de 1 sendo 1, 3 mais 1, 4 sobre 2, 2, e x2 vale menos 3, que é mais 3, 3 menos 1, 2 por 2, 1. Então, aí nós conseguimos encontrar as nossas raízes da equação do segundo grau. Lembrando que a equação do segundo grau, por ter grau 2, deve ter duas raízes. Beleza? Então, aqui nós encontramos as raízes 2 e 1. Fazendo a prova real, nós podemos perceber que vai dar algo coerente. Beleza? E aqui, como a gente faz para encontrar as raízes dessa equação? X ao quadrado mais cx mais 9 igual a 0. Identificamos os nossos valores de a, b e c. A igual a 1, b igual a 6 e c igual a 9. E aí nós fazemos nosso valor de delta, que a gente já sabe é b ao quadrado, ou seja, 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 9. Isso é igual a 6 ao quadrado é 36, menos 36, isso é igual a 0.
Olha, o meu delta deu igual a zero. Vamos ver a influência desse delta na minha equação. Nós temos aí que x vale menos b, que é menos 6, mais ou menos raiz de delta, que é 0, sobre 2a, que é 2. Detalhe que a raiz de 0 é 0. Então esse mais ou menos não vai ter influência. Vai ser sempre mais ou menos 0. Não vai ter influência. Então aí, ó, olha o que a gente tem. O x1 vale menos 6 mais 0 sobre 2. E o x2 vale menos 6 menos 0 sobre 2. Então, ó, nós temos o valor de x1 menos 3. Nós temos um valor de x2 também igual a menos 3. Então, esse é um detalhe importante. O meu delta aqui, ele deu positivo. A gente vai ter duas raízes reais e distintas. Quando o meu delta der igual a zero, nós vamos ter duas raízes reais e iguais. Nós vamos ter duas raízes iguais. Quanto aqui deu distintas, aqui nós temos duas raízes iguais. E vamos ver agora o nosso terceiro exemplo, analisar o delta e ver a quantidade de raízes. Aqui, identificando o valor de A é igual a 1, B é igual a 1 também, C é igual a 6. E o meu delta vale b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, o nosso delta aqui dá 1 menos 24 dá menos 23. Logo, o meu delta aqui deu positivo, aqui deu zero e aqui deu negativo. Quando a gente jogar no valor de x, sendo menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, que é 2, a gente percebe que não podemos realizar essa operação, porque não existe raiz de número negativo nos números reais. Então aqui o meu x ele não existe nos reais, por ter uma raiz de número negativo. Então, quando o delta é positivo, nós temos duas raízes reais e distintas. Quando o delta é igual a zero, nós temos duas raízes reais e iguais. E quando o meu delta for negativo, não vamos ter raízes reais. Então, é desses três casos que eu queria que vocês prestassem atenção nas equações de segundo grau. Então é isso, galera, e até o próximo vídeo.